Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje estou aqui com a Pétala, na verdade não aqui, literalmente aqui. Queria estar literalmente aqui, sentada num sofazinho, tomando um drink, mas, né, pandemia. Eu pensei nesse assunto porque a gente está entrando no Setembro Amarelo, né, e não sei você, mas eu fico meio bolada, assim, que, tipo, eu acho uma iniciativa super importante, vejo toda a necessidade de informação sobre isso, mas eu acho que as pessoas, tipo, ligam mais para pagar, assim, tipo, vou abrir meu inbox aqui e venha falar comigo, sendo que o ano inteiro elas cagam para a saúde das pessoas. Então, eu acho que, tipo, tendo um lugar, assim, para passar conteúdo, a gente podia conversar um pouco sobre essa questão que é tão pertinente, que foi, tipo, marcante para a tua vida, foi marcante na minha vida, né? Que é sobre saúde mental na universidade. Então, se apresente, Pétala. Oi, gente, eu sou Ana Cavalcante. Eu também tenho um canal, tá difícil manter. A gente estudou na mesma universidade por um tempo, né, na UFPE. Uhum. Acho que essas discussões de saúde mental vieram principalmente dali. Eu também fico super bolada no Setembro Amarelo. Eu quase não posto nada sobre, porque eu fico muito chateada com tudo que tá acontecendo e eu detesto qualquer coisa que pareça uma normatização, assim, do assunto, né? Uhum. Óbvio, tem que quebrar tabus, eu acho isso muito Óbvio, concordo. falar sobre isso. Mas Uhum. eu acho que é uma linha muito tênue entre você falar sobre isso e você falar, tipo, não tenha depressão, você é linda. Não é nada. Tá chorando porque é linda. Você é linda. Não. E eu acho que até, tipo, quando as pessoas têm uma boa intenção, é muito perigoso isso, sabe? Porque, por exemplo, se você tá tendo pensamento de morte, venha falar comigo, meu inbox tá aberto. Cara, quase ninguém sabe lidar com uma pessoa que tá passando por isso. E a chance de dar merda é muito grande, né? Então, Na verdade, é difícil encontrar pessoas preparadas para a situação de suicídio, até mesmo uhum. dentro dos locais que são preparados para receber essas pessoas, né? Os hospitais, as clínicas, é muito difícil, né? Eu tenho algumas experiências aí, alguns relatos também experienciados dos amigos. Nem os profissionais que estão treinados para isso, nem sempre eles estão preparados, assim, não são todos. É Imagina muito nós, difícil. muito. Teve uma vez que eu tava num momento bem ruim, assim, e eu não tinha com quem conversar, eu fiquei bem perdida, assim. E aí eu liguei naquele número, sabe, que falam pra você ligar. Uhum. E a mensagem que eu recebi foi: existem 33 pessoas na sua frente, espera aí. Sim, Tipo, né? Enfim, muito, foi complicado, né? muito. Assunto pesado. Sim, É. eu já liguei lá uma vez também, fui atendida, mas a moça só me respondeu, tipo, oi, perguntou como eu tava me sentindo, Como que você acha? sem conseguir falar, e aí ela, tipo, não falou mais nada e eu desliguei, sabe? Porque nesses momentos a gente sabe que a gente acha que todo mundo tá sendo incomodado, né? Sim, A a gente gente não quer incomodar ninguém, né? não quer incomodar ninguém, é muito complicado. E ainda, É. e aí volta esse lance de abrir ADM, né? Geralmente uma pessoa que tá com depressão, ou tá com tendência suicida, ou qualquer outro transtorno, é, é um sintoma bem comum a gente achar que tá incomodando. Então, acho que a última coisa que a gente vai fazer é mandar DM pra uma pessoa que a gente mal conhece na internet, pra Não, falar e daí sobre. a pessoa manda mensagem e você dá um que não é exatamente do jeito que ela daria, ou alguma coisa assim, a pessoa já acha, não, é porque eu sou incômodo mesmo. E, enfim, Sim, né? é muito delicado. É muito delicado. A gente se conheceu na UTF, né? Na verdade, eu acho que a gente começou a conversar porque a gente se tratava com a mesma psiquiatra. Verdade. A E gente porque teve. eu fiz uma tatu contigo, que a gente trocou por um ingresso. Muito aleatório, né? Mas enfim. Você entrou na UTF em que ano? Eu entrei em 2013. 2013. Você entrou em bacharelado em Zen. Eu entrei em bacharelado em 2013, eu acho que em 2015 eu passei por Uhum. gráfico e aí eu larguei o curso em 2016. Por que você largou o curso? Pela saúde mental. É. Assim, é muito complicado, eu acho que a gente vai passar por todas as fases que me levaram a largar o curso, mas Uhum. envolve pânico da Uhum. UTF e Uhum. chegou um momento que eu não conseguia entrar. Eu não conseguia entrar de jeito nenhum. Eu chegava na porta e eu sentava no chão da 7 de setembro, aquele chão limpíssimo, muito seguro.
Eu não conseguia entrar, então todo dia eu acordava, ia trabalhar, passava o dia inteiro trabalhando. Chegava o turno da noite, que era pra eu ir, eu começava a ficar desesperada, meu coração começava a acelerar. E aí a minha psiquiatra falou uma vez, olha, você não vai mais, a gente vai fazer aqui um atestado, você vai entregar lá, vai trancar o seu curso e a gente vai tratar isso, e aí se você estiver pronto para voltar depois, você volta. Esse pronto para voltar depois não aconteceu dentro dos 2 anos que eu tinha que voltar depois, né? Porque você tem 2 anos trancados, senão você não desistente. Passou o tempo e eu fiquei desistente, mas hoje, quando eu começo a pensar, eu de fato não voltaria. Entendi. Eu tive uma história sobre atestado lá no TF que, assim, foi quase o ponto que eu decidi que chega pra mim, sabe? Porque eu entrei lá em 2017, não foi minha primeira graduação, né? Eu entrei em Ciência da Computação na Federal antes disso, em 2014, e eu cursei por 2 anos e meio, larguei e acabei caindo lá de paraquedas no UTF. E no começo eu amava. Eu não sei você se você odiava desde o começo, mas eu amava muito. E, cara, isso é muito difícil, porque na época eu tinha cursado o primeiro período. Acho que quando eu tava lá pelo segundo, assim, eu gravei um vídeo pro YouTube contando sobre como era. E eu tava muito empolgada, muito feliz, eu amava muito. E aí passou um tempo e, tipo, às vezes calouros entravam na faculdade, eles iam falar comigo, tipo, cara, eu entrei no curso por causa do seu vídeo. E eu tava querendo morrer lá dentro, sabe? E me dava um peso na consciência, assim, sabe? Eu tirei esse vídeo do ar porque eu ficava pensando, puta merda, enfiei essa pessoa nessa situação, sabe? Óbvio que eu não era a única responsável, mas nossa, era muito péssimo. O que rolou foi que, tipo, aos poucos eu fui ficando mal, assim, eu tava com outros problemas fora da UT, né? Eu tava trabalhando num emprego que tava exigindo muito de mim, e eu tive burnout nessa época no trabalho. E aí, assim, eu não ia mais pra aula, eu tinha crise de pânico todo dia que eu tinha que dar aula. Eu acordava pensando, tipo, ai meu Deus do céu, e eu só ficava chorando na cama e não conseguia sair, não conseguia dirigir, não fazia nada. Chegou um dia que a minha mãe chegou em casa e ela me pegou chorando na cama e ela ficou tipo, meu, o que você tá fazendo em casa, né? E aí ela ligou no meu trabalho e falou, Naomi, não vai hoje. Ligou pra minha psiquiatra e falou, você precisa encaixar a Naomi hoje. E aí a minha psiquiatra me deu um atestado de 30 dias de afastamento que era para cobrir as faltas que eu já tinha tido por causa desse período. E aí o que rolou foi que eu fui na coordenação do curso para apresentar meu atestado e o coordenador me falou assim, putz, não é doença infecto-contagiosa, não é trabalho de parto, então não posso justificar nem abonar a sua falta. Eu sugiro que você tranque a sua matrícula esse semestre. Isso era tipo novembro quase, fim de outubro, novembro. Sugiro que você tranque a sua matrícula, porque senão seu coeficiente vai cair muito e você não vai conseguir pegar nada depois. E assim, tipo, as minhas notas estavam ótimas antes disso tudo acontecer, né? E aí eu perdi um semestre e, cara, pegar a matéria na UT não é fácil, né? Essa questão do coeficiente, tipo, meu, tinha coeficiente, sei lá, 0,89 de 1. Eu não conseguia pegar matéria. E aí só foi acumulando cada vez mais. Eu não tinha muito amigo lá. Eu sinto que todo mundo tava meio mal, sabe? Não é só, tipo, culpa de, as pessoas me tratavam mal. Também rolava. As pessoas, sei lá, me julgavam muito por coisas toscas, sabe? Eu entrei lá sendo mais velha, já tinha trabalhado muito e tinha as minhas coisas, tipo, eu tinha um Mac, por exemplo. E as pessoas me olhavam torto por causa disso. Teve uma professora que me tratou dentro de sala uma vez. Eu estava fazendo um trabalho de tipografia no iPad e eu perguntei se tinha que passar por, tipo, a lápis ou se eu podia só imprimir. Daí ela falou assim, tá bom, mas você vai ter que arcar com o custo da impressão. Uma A4, preto e branco. Daí eu falei, não, tudo bem, eu tenho impressora em casa. E daí a professora virou pra mim e falou assim, pois é, né, papaizinho rico banca. Na frente de outros colegas, tipo... Sim. Sabe? É foda, porque eu também tenho um Mac, eu também tenho um iPad e eu comprei todos eles com cada centavo do meu dinheiro. E é ferramenta de trabalho, né, cara? Pra mim é 100% porque eu sou ilustradora, né? Então, assim, eu não tenho pra onde correr. Sim. E outro dia eu participei de vários algures, tanto dando oficina, mas teve um que eu organizei e eu levei um designer, que ele é atualmente gerente da área de design no Paranaban. E ele não tem graduação. Ele, tipo, ele foi indo. E uma das coisas que ele falou é que é muito importante a ferramenta que você está usando. E que você comprar um Mac usado é tão bom quanto você comprar um Dell novo. Que foi o que eu fiz, diga-se de passagem. E aí, tipo, um monte de gente foi reclamar, dizendo que foi super elitista, porque nem todo mundo tinha dinheiro para comprar um Mac. E aí, tipo, a gente ficou, gente, tudo bem, né? Compreende
que nem todo mundo tem dinheiro pra comprar nem um Mac, nem um Dell, nem nada. nada. E é por isso que a UTF devia ter vários recursos, né? Sobre atestado, eu também tenho um relato. Que foi quando eu tive meu primeiro internamento. Né, não fui internada de novo. Mas eu tive um atestado de 15 dias. Tinha muitas disciplinas que eu já tinha falta, porque eu já tava aquele semestre muito mal, né? E eu reprovei. E a UT, tipo, agora mudou, mas antes era uma aula de cada disciplina por semana e em 4 aulas tu rodava. É muito pouco, né? Seria 4 semanas em um semestre, assim, sabe? E sim, em um semestre, meu. É você faltar um mês, um dia por mês no semestre inteiro. Para quem se dedica exclusivamente para a faculdade, não sei se chega a ser um problema, mas assim, mesmo assim a vida tem imprevisto, né? Nem sempre, às vezes, está chovendo muito aqui em Curitiba, você não consegue. Eu não sei como é que tá a política deles agora de atestado, mas antes comigo era assim, pelo visto com você também era assim, que é tipo, não abona porque não é uma doença séria, você só tentou se matar e ficou internada numa clínica, então a gente não vai abonar a sua falta. Ai, cara, é muito... Ai, não, assim, é muito difícil, né? Tipo, eu tive N perrengues no meio do curso, né? Eu tenho muita enxaqueca. Eu tenho um olfato hipersensível. E quando eu tava fazendo teoria da cor, a gente só usava guache. Aquela guache da Thales fedidaça. E quase todo dia que eu tinha aula dessa matéria, eu fazia trabalho, eu ia passar no hospital por causa de enxaqueca e começava a vomitar. E também, assim, não tá transmitindo pra ninguém, minha amiga. Babaus. Meus pêsames, né? E, ai, Clara, não, era só, tipo... Nisso entra um pouco da questão, assim, de professor. Eu tive ótimos professores lá. Eu, não, assim, não estou destruindo a universidade pública, né? Eu sou super a favor, né? Deixando esse adendo aqui, né? Mas, cara, tinha uns professores assim que eu fico pensando, o que você tá fazendo com a sua vida, sabe? Eu tive um professor que deu aula de semiótica pra mim. Na verdade, eu fiz entre aspas, né? Porque eu entrei lá na matéria e o professor, tipo, tava falando umas paradas muito nada a ver, assim. E ele tocava uns assuntos muito nada a ver na aula. Tipo, eu juro, por Deus, eu não sei qual era o contexto, porque eu não tava prestando atenção, eu admito, mas eu não acho que exista contexto que justifique fazer isso. Ele chegou e perguntou no meio da sala, assim, quem é que já sofreu abuso? Levanta a mão. Sabe? Tipo, meu, bom senso. Esse professor era tão nada a ver que eu desisti dessa matéria, porque foi bem no semestre que eu ia transferir para a PUC. Eu pensei, cara, semiótica é importante, eu quero cursar direito. Eu assisti pouquíssimas aulas, porque eu ficava com ranço. E eu não fiz nenhum trabalho, nem prova, nada. E eu fui pegar meu resultado no fim de semestre, eu passei com 10 e 85% de presença. E daí eu fico muito com dó de quem se esforçou para fazer essa matéria, porque, enfim, eu passei com 10. E, cara, sei lá, nada a ver, sabe? Sim, super apoiamos e defendemos a universidade pública. E a gente percebe que tem muitos professores ali que acabam se perdendo nessa luta de não ter recursos, de não ter apoio, assim, às vezes os funcionários estão sendo tão maltratados que isso vai criando uma cadeia de maus tratos, assim, sabe? O funcionário tá de saco cheio, o salário tá super, né? Agora os salários das universidades públicas estão congelados, por exemplo, então você pensa que você vai passar os próximos 2 anos sem nenhum reajuste, a inflação aqui no alto e o salário mesmo, né? O dólar a 6,40. Tipo, sabe, você não condiz. Mas tem alguns também que a gente se questiona se a pessoa não tá fazendo isso só, sei lá, né? Eu acho muito difícil numa vida adulta acreditar que uma pessoa é só malvada, que ela só quer fazer bullying, mas sei lá. Mas eu acho que isso é pensamento de pessoa que é do bem, sabe? Ai, poxa. Ai, amiga. Não, assim, eu também, eu acredito muito na boa vontade das pessoas, mas tem uma galera aí que eu penso, não, cara, não é possível, não dá. Eu acho que existem alguns recortes, assim, que as pessoas não fazem, que não tem umas avaliações, principalmente a parte dos funcionários, né? Tanto os professores funcionários,
que a gente tem uma parte desse tipo de professor que fala pra você que, papai rico paga tudo. Que, aliás, né, mesmo se fosse... tipo, e aí? E tu com isso, né? Tipo, mesmo se fosse, as pessoas, elas têm privilégios e a luta é para que todo mundo tenha uma igualdade, não para que, tipo, ninguém tenha privilégio, que seja todo mundo lá, no fundo do poço. Outros professores também que não tinham muito recorte de uma consciência de classe, de pensar que estavam, sabe? Eu tive uma professora que ela dava uma aula que a gente fez o trabalho final em laboratório. E nunca dava tempo, assim, certo, sabe? Sempre tinha que ficar um pouco. Só que eu não podia ficar um pouco a mais porque eu tinha que trabalhar. E aí, quando chegou perto do final, eu falei pra ela que talvez eu não conseguisse terminar o projeto inteiro, porque eu não conseguia ficar mais tempo no laboratório, porque eu tinha que trabalhar. E ela me respondeu, e é uma escolha sua. Como que é uma escolha minha, assim, sabe? É que a gente escolhe pagar boleto, né, Pétala? Nossa, a gente escolhe pagar a conta de luz. É tipo ser hétero, sabe? Ninguém escolhe. Eu acho que o que está faltando muito na universidade pública é essa consciência de que ela é pública, então muitas pessoas vão entrar de diversas origens, de diversos recortes sociais, de diversas orientações sexuais, e ela precisa abrigar todos. Sim. Porque no momento, não sei no momento, né? Na minha experiência, não abrigava, não acolhia, e isso acabava tendo uma... Como é que eu posso falar? Um resultado para a saúde mental dos alunos muito ruim. O quanto a universidade ainda, pelo menos a UTF, que é a experiência como universidade pública, quanto ainda tem uma luta para não discutir assuntos que são da sociedade. Sim. Isso é muito complicado, né? Mas a gente não quer, assim, fazer uma propaganda negativa da UTF, né? A gente não tá aqui pra falar não entre na UTF, porque, tipo, ainda é um ensino, né? Óbvio. Eu era muito feliz no começo. E não é todo mundo, porque assim, eu não sei você, mas eu tava lidando com uma bagagem emocional extra, né? Fora da universidade. Tipo, não dá pra falar assim, eu era a pessoa mais feliz do mundo, entrei na faculdade, fiquei cagada da cabeça, porque isso seria mentira, né? E eu acho que é muito uma visão de privilégio que não enxerga o resto dos outros, falar assim, não vai pra federal, vai pra PUC, porque não é todo mundo que tem condição, né? Pois é, exatamente isso. Eu acho que o que a gente tem que lutar agora é para que a universidade pública seja um espaço de acolhimento psicológico. Você chegou a tentar buscar ajuda psicológica lá dentro? Não, porque eu ouvi relatos bem negativos. Eu estava tão sensível na época que eu não queria. Então eu consegui pagar psiquiatra, né? Ela deu um valor social para mim. Eu conseguia pagar a psicóloga. E aí depois de tempo eu consegui vaga no CAPS. A única coisa que eu pago hoje em dia são os meus remédios e a minha psicóloga. Você falou de pagar remédio, assim, né? Eu não sei se as pessoas têm noção de quanto custa fazer um tratamento mental. Tipo, se eu contabilizo quanto eu gasto com o meu psiquiatra, que assim, não é a consulta mais cara do mundo, eu pago R$180 na consulta mensal. Na minha consulta com a psicóloga e dos remédios que eu tomo, eu gasto em torno de R$1.500 por mês para me manter viva, né? Era isso que eu gastava quando eu estava pagando também todas as coisas. São remédios muito caros, é tudo caro. E assim, cara, eu tava nessa situação em que eu levei o atestado para coordenação, né? O coordenador chegou para mim e falou assim: eu sei que você tem a sua médica e tudo mais, mas vai lá conversar com o setor responsável pela saúde mental do aluno, que eu não lembro o nome. E aí eu não tava com a mínima vontade de ir, mas eu fui porque o coordenador meio que mandou, né? E aí eu cheguei lá e eu descobri que, pasme, era uma pessoa, uma psicóloga, para cuidar do campus inteiro. Tipo, cara, quantos alunos estudam na UTF? Muita gente. Era uma pessoa para cuidar do campus inteiro e essa pessoa estava de férias. Então não tinha com quem eu pudesse falar. É o tipo de coisa que é muito difícil, né? É porque assim,
a gente fica nessa. Enquanto eu penso que, enfim, ela é um ser humano e ela precisa de. Né, a UTF devia ter uma pessoa substituta. Não, a culpa não é da mulher. A culpa não é da mulher, a culpa é da UTF. Ter outra pessoa para pegar aquela vaga lá, porque, enfim, as pessoas iriam precisar, vão precisar, elas precisam, né? Sim. Eu não conheço ninguém, eu não lembro de ninguém que precisou e conseguiu. Eu conheço uma menina que foi para esse atendimento e assim, ela tava muito mal. Ela tava muito mal mesmo. Todo mundo do curso estava preocupado com ela, porque eu não era a única na minha turma que tinha problema, né? Tinha essa garota. Tinha uma outra que eu lembro que teve um dia que a gente foi fazer uma prova e a menina entrou em desespero e eu também tava. E a menina não parava de chorar. E o professor chegou para ela e falou: Meu, para de chorar. É só uma prova, relaxa. E eu tenho pânico de prova, né? Desde que antes de eu entrar na UTF, que foi uma época que eu resolvi que eu queria fazer medicina. E eu tive problema para fazer a prova. Imagina, eu tenho TDAH, né? E eu não fazia tratamento na época, eu não sabia que eu tinha. Então, eu fui fazer o vestibular e eu simplesmente travei. Eu olhava para a prova e eu lembrava de ter estudado aquilo, mas eu não conseguia lembrar o que era aquele assunto. Eu fiquei esperando os minutos para sair para poder chorar e não atrapalhar ninguém. Sabe aquela história que a gente estava falando, não quero atrapalhar ninguém? Foi assim. E desde então eu não consigo mais fazer prova direito, sabe? E eu tava super tensa também. Eu lembro que tava nesse furdunço da menina chorando dentro da sala. Eu só me ausentei, fui pro terceiro andar lá. Eu sentei no corredor e eu fiquei escondida lá, sentada, chorando, chorando, chorando. Cara, ninguém viu que eu tinha saído, sabe? Eu voltei 40 minutos depois com a minha cara toda inchada e ninguém nem tchum, sabe? Aconteceu de eu estar fazendo uma outra matéria com esse mesmo professor, que era de materiais, né? E eu ter uma crise no meio da prova, e ele olhou pra minha cara e falou, tá tudo bem, e eu só apontei e saí, né? E chorei, daí ele me encontrou e falou assim, não, relaxa, pode vir fazer a prova outro dia, tudo bem. Muito querido ele, amor de pessoa. Mas, cara... Eu ouvi falar também que essa leva nova de professores que tá entrando, que entraram depois, que eu já não tive aula, que são pessoas mais jovens, estão bem mais atentos. Ah, sim. Não, olha, eu tive professores excelentes. A Fernanda Botter era excelente. A Isabela, que me deu. Você conhece a Isabela, né? A do bar da Isa? Meu, a Isa é um ser humano iluminado. Eu tive aula com a Fabiane também, que também é mais jovem. Ela deu web design. Eu fiz essa disciplina 3 vezes, desisti 3 vezes, não pela disciplina, pelo contexto do rolê. Mas ela era ótima, assim, nossa, ela era incrível. Não, tive ótimos professores lá. E assim, sou muito grata a todo o ensinamento que eu tive na UTF, né? Se eu tô profissionalmente onde eu tô hoje, com o trabalho que eu tenho, foi por conta de coisas que eu aprendi lá e que eu aprendi sozinha, né? Mas é muito tenso porque eu achava ruim, mas eu não tinha noção do que era o bom. Então não era tão ruim. Não sei se você entende do que eu tô falando. Eu tinha uma sensação que eu tava sendo muito ingrata, sabe? Tipo, essa questão que a gente cria em cima da universidade pública de, ai meu Deus, mas eu entrei, né? E eu entrei por uma concorrência também, então, tipo, toda uma brigazinha ali, aquele nervoso de saber se você vai passar. E eu pensei, putz, eu entrei e eu vim de outra cidade. E aí todo esse esforço, e aí chegava um momento que, enquanto eu trabalhava para sustentar isso e eu ficava com essa sensação de tipo, por que eu tô trabalhando se eu não quero mais ficar aqui, se eu não quero mais ficar na universidade, mas eu vim para ficar na universidade. Eu me senti em uma situação assim, de muita ingratidão. Eu acho que até por isso que eu não me deixei, né? Porque a gente que tem transtorno só vai indo, não vê. Mas acho que até por isso que eu cheguei a um ponto de que eu realmente não conseguia mais ir. E ainda tentava, né? E ainda tentava, assim. Eu tinha uma ideia de que a minha vida ia realmente acabar se eu não me formasse, se eu não tivesse... Ou se eu não estivesse dentro da faculdade. Porque eu acho que no imaginário social existe esse negócio de ou você ser formado ou você está se formando. Então, tipo, os dois estão ok, sabe? Você tá com quantos anos?
Eu tô com 25, vou fazer 26 agora. Daqui a pouco. É, eu tô com 24 também, eu acho que a gente se formou no mesmo ano, 2012, né? É. Eu era um ano adiantado. E, cara, tipo, eu vejo assim, um monte de amigo meu já se formou, sabe? Daí eu ficava naquela questão, tipo, puta merda, a galera já tá formada, já tá com futuro, né? E aí, assim, eu tô na minha segunda tentativa numa universidade federal e eu quero largar de novo, eu me sentia, tipo, muito inútil, além de ingrata, eu me sentia muito inútil, né? E, cara, eu tive uma situação de um privilégio tremendo, assim, de o meu pai ter apoiado muito, sabe? Porque, cara, meu pai ficou furioso quando ele descobriu que eu tinha trancado a faculdade. Mesmo não tendo sido culpa minha, né? Ele não sabia de tudo o que acontecia porque eu moro com a minha mãe. Então, eventualmente eu tive que contar pra ele, né? E, cara, ele ficou muito puto. Muito, muito, muito puto. E aí, depois disso, no ano seguinte, eu diminui o ritmo que eu tava naquele trabalho que era dar aula numa escola e entrei num trampo de design. Tava com 2 empregos e 9 matérias na faculdade. Inclusive, foi nesse semestre que a professora me chamou de filha de papai. Tipo, mano. E aí, chegou um ponto que meu pai falou, tipo, meu, se quiser parar de trabalhar, eu te ajudo, né? Então, eu parei. Ficou um pouco mais tranquilo, mas ainda tava muito tenso. E aí teve toda a treta de eleição, de corte de verba na universidade, que foi uma época caótica, né? E eu dei a sorte de um dia estar numa treta, assim, com meu pai. Porque, se eu soubesse que você entrasse na federal, você ia virar isso que você é hoje, né? Falando mal, que eu era isso e aquilo. Daí eu falei assim, então paga uma particular para mim. Daí ele falou, tá bom, eu pago. E aí eu fiquei, pera aí. E aí um dia, assim, eu fiquei, calma. Aí, né, fui lá e conversei com ele com calma no outro dia que a gente não tava brigando e falei, rapaz, é sério isso, né? E aí ele falou, não, filha, você tem que pensar no que é melhor pro seu futuro, né? Porque o que adianta, né? E daí eu fiz um cálculo de quanto tempo eu ainda ia ter que ficar na UTF, porque eu tava me lascando para pegar. Era uma matéria que tinha, tipo, 400 milhões de pré-requisitos, assim, eu não conseguia pegar raio da primeira por causa de coeficiente, sabe? E aí eu fui conhecer a PUC tipo, foi nisso que eu falei para você na questão de, tipo, eu tinha uma noção que era ruim, mas eu não sabia o que é, o nível, sabe? Eu cheguei na PUC e, assim, eu conheci os laboratórios e eu fiquei chocada, né? Tipo, porra, mano, tem um laboratório de Mac que, assim, IMAX. E, assim, né, infraestrutura é muito importante para um curso que nem o nosso. E daí eu lembrava que na UTI a gente tinha um laboratório com Windows pirateado, Adobe pirateado de 30 anos, gerações atrás. E chegou numa época que não tinha mais mouse no laboratório, porque as pessoas furtavam o mouse e daí eles pararam de oferecer. Então, se você queria usar o PC, você tinha que levar teu próprio mouse. Meu Deus, as pessoas. Os alunos não ajudam também, né? E aí, assim, eu terminei, fiz tipo umas 3, 4 matérias só nesse semestre que eu ia conseguir equivaler com alguma coisa na PUC e saí. Nesse semestre que eu saí, eu vi amigos meus falando, tipo, cara, estão tirando o bebedouro de água. Essa sala com os PC podres sem mouse não tava mais abrindo porque não tinha mais monitor, porque não tinha mais salário para monitor. Então a sala não abria mais. Mas enfim, e daí eu entrei lá na PUC e eu expliquei para ele, pro coordenador, por que eu tava querendo sair da UT. E ele me falou assim: não, se você precisar de alguma coisa aqui na PUC, você, tipo, apoio pedagógico, psicológico, você pode ir no CEAP, que é um setor específico para isso. E eu fiquei tipo, tá, beleza, vamos ver o que acontece. E aí no primeiro semestre já eu surtei. E eu tinha um professor com quem eu tinha muita afinidade. E eu sentia que eu tinha a liberdade de pedir ajuda para ele. E aí ele falou: querida, relaxa. Esse professor pegou na minha mãozinha, assim, Pétala, e ele me falou: Naomi, você é muito workaholic e, tipo, muito obcecada por ter nota, sabe? Relaxa, velho. Se você tirou um 7 e passou, tá tudo bem. Se você tirou um 4 e não passou, tá tudo bem também. Só relaxa, porque o que é importante é você estar bem. Sai da aula, vai lá no CEP e procura ajuda. E desde então eu faço acompanhamento por lá. Todo semestre, tipo, os professores recebem uma cartinha do meu. Eu sou aluna de inclusão lá na PUC, né? Então são, tipo, pequenas medidas que os professores devem atender para que eu consiga ter uma vida acadêmica saudável. Então, por exemplo, a questão de eu ter pânico de prova, eu posso fazer a prova em ambiente separado. Então, tipo, é uma coisa tão simples. É só eu ir para outra sala, para a biblioteca, sabe? Eu tenho. Eu sou autista, né? Eu tenho misofonia. E às vezes, quando eu tenho crise, eu não consigo verbalizar o que está acontecendo. Eu só fico travada.
sem conseguir falar, tipo, nem com, assim, pessoas queridas pra mim. É simplesmente, eu travo. Então, os professores têm uma instrução de, tipo, se isso acontecer, pede pra alguém acompanhar ela até lá. É um sigilo total. Quando tem essas atividades em grupo, que tem muita barulheira e começa a atacar minha misofonia, eu e meu grupo podemos fazer em um ambiente separado. Tipo, são coisas que não afetam em nada a universidade, né? E são coisas que permitem com que eu me forme um dia. Porque eu não sei se eu tivesse que lidar com essas coisas que parecem ser minúsculas para algumas pessoas, mas que para mim é tipo o fim do mundo, se eu conseguiria ter um diploma um dia. Então, assim, pensar nessa diferença. Ai, eu tô quase chorando. Pensar nessa diferença e nesse privilégio que eu tenho de estar nessa situação hoje, tipo, cara, é surreal, sabe? Tipo, é surreal pensar que tem gente passando por coisa ruim, enquanto existe essa coisa boa, mas nem todo mundo tem acesso a isso, sabe? Não, e tipo, quando você me falou, lembra que quando a gente conversou sobre as universidades, eu falei que eu tava pensando na UP por conta do Do enfim, valor. Uhum. Eu fiquei pensando, tipo, que não seria tanto, porque a minha experiência com a UTF é que tem uma assistência, né? Tem uma Uhum. assistência psicopedagógica, na teoria. Uhum. Mas eu não tive acesso e os relatos que eu tinha ainda que eram muito pouco, assim, era tipo muito insuficiente. Uhum. Faz muita diferença. Cara, não, sim, sem comparação. Tem gente que fica lá de plantão, tipo, se você tá surtando, você vai lá e conversa com alguém. Já teve dias que eu tive crise de, tipo, surtar hard, assim, de querer me machucar, que eu fui lá e alguém me acolheu. Tem encontro semanal, tipo, coisas em grupo, assim. Nossa, sabe quando você tá travada? E você não consegue, tipo, botar nenhum sentimento pra fora? Já aconteceu, assim, de eu estar 2 semanas travada, assim, de estar fazendo trabalho que nem uma louca. De, assim, eu sinto que eu preciso chorar e não consigo. E eu entrar lá, fazer uma dinâmica assim, sabe? Chorar um rio. E sair leve, sabe? Com dor de cabeça de tanto chorar, mas leve. E, Nossa, mas cara, faz uma diferença ai, bem. Eu não sei. não. É outra realidade, cara. Porque, assim, se você pensar que eu perdi matérias porque eu estava internada e eles não aceitaram abonar minhas faltas, e eu Você... ouvi sobre esse negócio de abonar falta umas coisas absurdas. Eu já cheguei a ouvir que eles não abonavam faltas porque eu poderia usar para justificar Um crime. um crime. E, tipo, a solução para isso foi não receber, não abonar falta de ninguém. O que poderia ser resolvida por não dar presença, mas abonar a falta, colocar como um recurso especial de tipo, a pessoa estava ausente por Tu não questões, reprova por isso. É você simples. não vai reprovar. Agora, tipo, você simplesmente vai reprovar porque, cara, eu, tipo, estava internada no hospital, eu não tinha como sair. E eu juro que eu lembro que eu pensei nessa época de, tipo, o que eu mais pensava era, ai meu Deus, e a faculdade? Eu tenho trabalho para fazer, e não sei o que. Cria um desespero tão grande na gente, uma necessidade de a gente estar ali, né, o tempo inteiro, que eu pensei em retornar aos estudos, porque eu tenho muita vontade, né? Eu quero. E quando eu entrei, eu era completamente apaixonada por design. É tão Hoje, triste isso. Ah, hoje quando eu mexo, eu ainda sou completamente apaixonada, sabe? Mas eu não estava dando conta. Eu não estava dando conta de lidar com a faculdade e com as disciplinas que a gente já não gosta, né? Porque sempre vai ter. Mas eu fazia o bacharel e eu já não gostava de design de produto. O bacharel é muito mais produto do que gráfico. guria, você teve uma experiência muito parecida com a minha, porque você odiava design de produto, mas daí depois que você saiu da faculdade, o ranço passou, você adora mexer com coisa de produto, não é? Não, agora eu passo o dia inteiro cortando madeira, lixo. Tipo, Era o meu pesadelo. E assim, eu tava querendo construir um guarda-roupa no meu quarto, sabe? Tipo, e daí eu vejo que não era uma questão de eu odiava isso, eu odiava como funcionava, sabe? tipo, atualmente eu fiz a reforma da minha casa e fiz a maioria dos móveis. E, tipo, Sim. Ai, não, sabe? cara, é surreal. E sei É muito. lá. Ai, não sei. Outra coisa que eu tinha ranço, programar. Agora eu tô perdendo ranço, mas eu peguei um ranço naquela época. Puta merda, guria. Eu tive um professor. Eu tava fodida da cabeça e eu faltei muita aula. E aí eu precisava fazer o trabalho e eu pedi ajuda de gente que já tinha feito a matéria para realizar o negócio.
E aí eu fiz um trabalho, tipo, rodando o programa bonitão, assim, né? E o professor me deu, tipo, 2. Aí eu fui na sala dele, e foi meu ex-namorado que me ajudou na época, né? Eu fui na sala do professor, tipo, perguntar o que tinha dado de errado. Ele falou assim, que você não fez esse negócio aqui no pré-requisito do trabalho. Tipo, ele queria que você fizesse um botão para você clicar e rodar o programa, vamos dizer assim. E aí eu olhei pro meu ex e eu falei pra ele, viu, bicho, eu falei que a gente tinha que fazer isso. E aí, com esse meu relato, o professor entendeu que eu tinha comprado o meu trabalho. E foi super grosso. Começou a gritar comigo, deu de dedo na minha cara. E começou, tipo, na aula seguinte, foi pra sala e falou que ele ia foder com a turma inteira porque uma aluna se achava muito especial a ponto de não ter que fazer nada e comprava um trabalho. Então a prova para todo mundo ia ser fodida igual. E foi, tipo, a prova mais difícil que já foi aplicada nessa disciplina na história da faculdade, assim. Ai, cara, pra quê, sabe? Pois é. E aí, assim, quando tava terminando assim, tava fazendo a prova dele, chorei, porque eu não conseguia lembrar das coisas. E aí, o professor, não chora, relaxa. Já falei, meu, eu vou sair desse curso. Vou sair. E ele falou assim: não, não saia, você é muito boa, não desista. Ah, agora você me fala isso, Anjo. Agora você é muito boa. É outro cuidado, aí, sabe, É outro foco, carinho. porque a gente que olha de fora, eu olhando de fora, o que a gente mais escuta, e eu até penso nisso agora, é que os alunos da PUC são bem-sucedidos porque eles têm dinheiro. Não é só por isso. Não, às vezes sim, mas não somente. Porque Sim. realmente, tipo, sabe, vai pra frente, tem cuidado, pensa em formar um ser humano, ao invés de formar só uma máquina de ficar reproduzindo as coisas ali. Eu tive uma matéria chamada Design e Sustentabilidade, que o professor estava ensinando a gente sobre permacultura, coisas assim, tipo, eu sinto que na UT a gente tinha muito uma visão, mesmo sendo de produto, de assim, design para ganhar dinheiro, sabe? E na PUC a gente tem muito uma pegada de tipo como pegar o design e fazer com ele um mundo melhor. E aí o professor, cara, eu acho que eu vou chorar com tudo isso, porque ele levou a gente um dia na aula, a pé, ali dentro da Vila Torres, sabe? Para uma horta comunitária que eles fizeram lá. Tinha um lixão e eles fizeram a limpeza do terreno. Tinha uma casinha do lado, assim, de uma senhora que queria muito fazer uma horta lá, mas estava tudo cagado o terreno, né? E daí o pessoal de uma escolinha pública que tinha na região entrou em contato com a PUC para pedir ajuda e eles fizeram a limpeza total do terreno, tipo, 4 caminhões de lixo tirados de lá, fizeram a limpeza do solo e daí, tipo, galera de tudo quanto é curso, de engenharia, de design, da agricultura, qual é o nome do curso? Dos agroboy, agronomia. E, cara, tipo, entrar ali e saber que, tipo, era um negócio coberto de lixo. E que daí, assim, cara, as plantinhas, assim, a coisa mais linda do mundo. Eu tirei um monte de foto. E, assim, sabe que, tipo, eles fazem a venda, o pessoal que planta, né, vende uma vez por mês por um preço super acessível, tem o plantio fora, que as pessoas, quando precisam, vão lá e pegam. E ver que aquele negócio, tipo, funciona. Não dá, sabe? Não dá. E é um design que muda o mundo, né? Sim, é uma visão muito diferente do que as pessoas normalmente têm de design, de publicidade, de curso assim, né? Que eu tinha também. E mudou É, total minha perspectiva pro melhor. trabalhando com design foi muito isso, foi muito aquele design para convencer o cliente a comprar, Uhum. sabe? Não. E muitas vezes, em muitos momentos, isso vai muito contra o que eu acredito. Uhum. Principalmente quando o tempo foi passando e eu fui pensando em redução de lixo, eu fui pensando em sustentabilidade, eu ficava pensando, cara, eu tô tentando fazer uma pessoa comprar uma camiseta polo que tá R$ 300. Então, cara, não é nem isso, assim, sabe? Tipo, meu Deus, teu gato pulou muito alto. É, É... mas ó, Ah, tá. Tipo, mano, o que aconteceu? E, tipo assim, a gente tem aulas, assim, de análise de marketing, tudo isso, que nenhum curso normalmente tem, né? E, assim, ninguém, assim, demoniza, por exemplo, marca, cara, de roupa, sei lá. Mas, tipo, tem toda essa questão de, assim, sabe, de qualidade, de quantidade, de consumo consciente e de padrão de consumo de gasto. Cara, eu sou uma pessoa popular. Eu tenho eu faço compra compulsiva. Eu já me enfiei numas dívidas, Pétala, assim, não, sinistro. tenho bipolar, eu tenho bipolaridade, né? Então eu tenho, assim, eu nunca entrei numa questão de, tipo, me enfiar numa dívida. Mas já entrei Uhum. nessa de, tipo,
e de repente gastar R$ 1.000 de roupa pra, tipo, não precisar, sabe, em fase de mania. Então, assim, cara, tipo, pra mim, estar estudando um negócio que incentiva pessoas a terem esse tipo de comportamento é o ó. Porque eu já quis me matar por causa disso, sabe? Tipo, de pensar, eu não sirvo nem pra controlar meu bolso. Sei lá, eu acho que a gente vai envelhecendo e vai passando esse negócio de, oh meu Deus, É carinho. que vai passando esse negócio da gente ter que entrar no federal e ter que estar no federal, Ai, sabe? não, nossa, quando eu tava no médio, eu pensava, nossa, que vergonha nessas pessoas que fazem faculdade na PUC. E quando eu tava no começo na federal também, eu pensava, nossa, essa galera que compra diploma porque todo mundo passa lá. E daí depois que eu entrei na PUC, eu descobri que não é que as pessoas passam na PUC porque é mais fácil, e sim porque, tipo, os professores ensinam direito, as coisas não são injustas e as pessoas aprendem, daí elas passam nas matérias. Outro dia eu fiz um cartãozinho pra minha loja. Uhum, E tudo tão automático ali no Photoshop, sabe? Tipo, apertando as coisas, fazendo todos os atalhos, foi tudo muito automático. Eu fiquei pensando, uhum. cara, eu sei fazer tudo. Por que eu não conseguia, sabe? Por que eu nunca era suficiente na UT? Nossa, tinha essa também, né? Eu passava horas fazendo ilustrações, assim, eu ficava super feliz com o resultado. Daí chegava quando ele pendurava tudo no fundo da sala e o meu era o pior de todo mundo. E eu ficava, nossa, eu sou um lixo. Não, cara, em ilustração também, tive vários problemas, assim, e eu ficava pensando, mas eu trabalho com isso, as pessoas me pagam pra desenhar na pele delas, pra sempre! Por que eu não consigo passar essa matéria? Primeira matéria que eu larguei, quando eu fui transferir, que era marcador, né? Ilustração 2 para o bacharel. Mano, eu fiquei horas com o maior capricho do mundo. Daí eu tinha faltado a primeira aula e fui mostrar pra professora, era assim que tinha que fazer. Então ela, tipo assim, querida, não era pra ter feito de qualquer jeito. Pintado uma vez, sabe? Ai, cara, não. Hoje eu dou risada, mas na hora doeu. Tive um problema que nessa época, eu fazia bacharel, fazia de manhã, e ela Uhum, dava de um desses projetos de produto. E uhum, aí me deu. Daí eu conversei com ela no começo do semestre, ela falou que estava tudo bem, qualquer uhum, tudo bem. Eu precisava sair 10 minutos antes da aula terminar, uhum, porque a aula terminava 1h10 uhum. e entrava no meu estágio 1 hora. Ah, Então, não bati. E aí ela falou que estava tudo bem, até que chegou o meio do semestre e eu percebi que ela estava me dando falta em todas as aulas que eu saía. beleza, tá tudo bem, mas eu vou te dar falta mesmo assim. Aí eu fui conversar com ela e aí ela tipo fez um escândalo no meio da turma de que hoje em dia os alunos são muito mal agradecidos, porque na época dela o estágio nem era remunerado e que a gente ficava reclamando demais. Eu tenho tanta raiva de gente que acha que estagiário tem que ser escravo mesmo. Tipo, é literalmente isso. É, na vida, não, se você vai trabalhar de graça. Não é só porque você está aprendendo. E a maioria dos estágios, eu não sei, a maioria dos estágios eu não aprendi quase nada. Eu, tipo, fui lá e trabalhei igual. Um, um júnior, no mínimo. É. Uhum, uhum. Ai, cara, é foda. Mas foi isso. Mas enfim, gente, muito obrigada por terem assistido. Lembrem-se que a gente não é contra a universidade pública, não venham falar esse tipo de coisa pra gente, que a gente vai ficar chateado. Mas, enfim, foi mais para compartilhar esse relato, né? Porque eu tive uma experiência, a Pétala teve a dela, e eu conheço outras pessoas que tiveram situações assim. E eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, sabe? Tipo, botar consciência nas pessoas de que, enfim, não tá legal e que talvez a gente possa fazer coisas para mudar isso. Eu queria falar também, eu queria dar Diga. uma dica que eu acho que começou a funcionar pra mim, eu não consegui lidar muito bem, que é se você tem a opção de não pegar todas as disciplinas, não pegue, porque pelo menos na UT era tipo 10, 9 disciplinas por semestre. Muito É pesado. impossível você dar conta de 10, 9 projetos no fim de semestre, assim, sabe? Você vai ficar muito doido. E Sim, procure ajuda, mesmo que você não tenha condições financeiras agora, experimente as assistências da universidade, os projetos sociais.
Sim. Tem muita gente que faz atendimento social, psicólogas excelentes que fazem atendimento social por um preço bem abaixo. Eu vou deixar aqui na descrição o mapa de universidades de Curitiba que fazem atendimento para público, não só para alunos da universidade, que, tipo, cara, salva vidas isso, salva vidas mesmo. E se cuidem nisso, de, tipo, falar com pessoas que talvez não possam, né, te ajudar de verdade. Eu já passei por isso, de contar com uma pessoa no momento que eu estava numa crise muito tensa e, tipo, a pessoa acabar piorando muito a minha situação. E, cara, foi, assim, meses de terapia e muito trauma para superar essa situação. Então, tipo, tomem cuidado, fiquem bem. Procurem ajuda, não tem vergonha nenhuma em admitir. Eu tenho um problema, eu preciso de ajuda. A gente tem mais que dar graças a Deus que tem tratamento hoje em dia. Porque, né, Pétala? Não sei se você já parou para pensar nisso. Se a gente pensasse uns 60 anos atrás, a gente estaria no hospício hoje em dia, tomando choque na cabeça. Com certeza. Ou operar com lobotomia, né? Exato. Então, assim, poderia ser muito pior e vai dar tudo certo. Para mim e para você. Te espero estudando comigo. Em breve, eu espero. Tomara que sim. Ai, ai. Mas enfim, gente. É isso. Se inscreva no canal da Pétala, sigam ela. As artes dela são lindas. Tenho arte dela no meu corpo, né, gente? Então, é isso. Um beijo pra vocês e até semana que vem.